Olá, eu sou Bruna Torres e está começando mais um programa Checkmate, temporada Prefeitos e os Desafios de Gestão, uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, entrevistaremos alguns dos 167 prefeitos do Rio Grande do Norte. Em paralelo à entrevista, uma equipe vai fazer a checagem das informações em tempo real. Hoje, quem vai apresentar o programa é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Bruna. É um prazer estar de volta ao programa Checkmate e nessa temporada entrevistando alguns dos prefeitos dos municípios do Rio Grande do Norte. Vamos agora então conhecer quem será o nosso entrevistado de hoje. Heraldo Daniel de Paiva é natural de São Gonçalo do Amarante. Filho de agricultores e o caçula de 10 irmãos, ele iniciou na política aos 14 anos em movimentos da Igreja Católica como a Pastoral da Juventude do Meio Popular, a PJMP. Entre 2009 e 2016, Heraldo Paiva foi vereador de São Gonçalo do Amarante e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. De 2017 a 2022, foi vice-prefeito da cidade por 2 mandatos e tomou posse da prefeitura em 2022, após o falecimento do prefeito Paulo Emílio de Medeiros, vítima de câncer. Prefeito Heraldo Paiva, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui ao programa Checkmate. Obrigado, eu quem agradeço o convite. Bom, para me ajudar a entrevistar o nosso convidado, teremos a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. São eles Bruna Torres, que abriu essa edição do Checkmate do curso de jornalismo, Sávio Padilha, também do curso de jornalismo, Camila Pinto, também do curso de jornalismo, e Túlio Xavier, que faz o curso de audiovisual. Prefeito, eu queria começar essa nossa conversa aqui sobre mobilidade urbana, mais especificamente sobre transporte público. Natal sofre muito com essa questão dos ônibus. Na pandemia, essa situação, inclusive, piorou. São Gonçalo do Amarante é uma cidade que está muito próxima de Natal, né? Os limites são ali difíceis, até para a população. Às vezes, você atravessa uma rua, muda de uma cidade para outra. É o fenômeno de conurbação das cidades, né? Eu queria saber o seguinte: qual é a dificuldade dos prefeitos da região metropolitana conseguirem desenvolver um projeto de ônibus que possa atender os moradores de São Gonçalo, de Parnamirim, de Natal também? Por que é tão difícil resolver esse problema na região metropolitana de Natal? Na verdade, esse é um problema de todas as regiões metropolitanas do Brasil, não só do Brasil, a nível mundial também, né? Nós temos os limites do município e cada prefeito acaba olhando só para a sua cidade, só para o seu território. Esquece de que nós não moramos numa ilha, principalmente em cidades conurbadas como são as cidades da região metropolitana. São Gonçalo tem um detalhe: nós somos a única cidade que temos transporte público licitado, 100% dos nossos ônibus têm acessibilidade, 100% dos nossos ônibus eles têm ar-condicionado, por exemplo. Então, é uma exclusividade de São Gonçalo do Amarante. Só que nós não podemos, o Pacto Federativo nos impede desse transporte passar dos limites do município. E o que é que falta? Um olhar mais metropolitano dos prefeitos que compõem a região metropolitana. E eu acho que nós só iremos resolver o problema da mobilidade urbana com um olhar metropolitano para o transporte público. A gente viu muito na pandemia essa questão de, às vezes, de dificuldade entre gestores. O senhor acha que há dificuldade de conversar, por exemplo, com o prefeito de Natal ou com o governo do estado? Há uma dificuldade, cultural, aquela ideia, né? Eu cuido do que é meu e esqueço de olhar que o outro também pode me ajudar, que pode também contribuir. Lógico que Natal, por ser a maior cidade da região metropolitana, poderia ter um olhar não só para o seu território, mas para ter um olhar mais metropolitano, que é isso que falta, que na verdade falta um olhar metropolitano, da gente começar a olhar a cidade nossa como fazendo parte da região metropolitana. Então precisa realmente desse olhar por parte da gestão municipal de Natal, porque da minha parte eu estou à inteira disposição para dialogar com os prefeitos e as prefeitas da região metropolitana. Bom, vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita pela Camila Pinto. São Gonçalo do Amarante é conhecida como o berço da cultura potiguar. Então, expressões culturais como Boi Calemba ou a romanceira Dona Militante são exemplos dessa expressão cultural. Eu queria saber o que a prefeitura
O que o município de São Gonçalo tem feito para que essas expressões não se percam no tempo? Na verdade, São Gonçalo é o berço da cultura popular, né? Aqui no Rio Grande do Norte, por que não dizer do Brasil? Né? Quem disse isso foi Câmara Cascudo, não fui eu que inventei essa frase, né? Nós temos trabalhado incansavelmente. Eu sou oriundo dos grupos de teatro, dos grupos de cultura popular da cidade, e eu compreendo que isso é muito importante. Uma maneira que nós estamos fazendo para manter essas expressões vivas no meio da gente, no meio do povo, é incentivando, apoiando as apresentações, a mobilização, a articulação dos nossos grupos. Por exemplo, nós vamos ter a festa do patrono da cidade. Então, o pastoril, o boi de reis, os congos, né, eles irão apresentar, eles irão fazer parte das nossas atrações culturais. Isso é fundamental. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso é levar para a criança, é levar para as escolas. São Gonçalo tem 13.900 alunos. São 13.900 alunos com professores, com professoras, com água, com energia, com merenda, com fardamento. E nós queremos fazer um projeto já para o próximo ano de levar arte, cultura e esporte para a nossa criançada. Porque um time de futebol, ele não joga sem torcida. Ele só sobrevive se tiver torcida. É igual à cultura popular. Nós só iremos ter amantes da cultura popular se a gente apresentar para a nossa criançada. Bom, prefeito, vamos agora a mais uma pergunta dos nossos estudantes. Agora quem vai fazer é o Sávio Padilha, do curso de jornalismo. Olá, prefeito, boa tarde. Bom, eu queria falar um pouco sobre o turismo religioso, né? A gente sabe que a população de São Gonçalo são pessoas que são muito felizes em morar em um local onde teve os mártires de Cunhaú e tal. E eu queria saber o que a sua gestão vem fazendo para movimentar e atrair mais o público em relação a isso e atrair mais visitantes, né? O que a sua gestão vem fazendo para isso? O turismo ele é um setor da economia muito importante. E São Gonçalo tem um detalhe, né? Nós temos no nosso território o principal equipamento turístico do estado do Rio Grande do Norte, que é o aeroporto internacional. Volto a dizer, ele não é um aeroporto de São Gonçalo, ele está em São Gonçalo, mas nós temos a responsabilidade maior. E eu, como prefeito, como filho de São Gonçalo, como morador da cidade, eu moro a 5 minutos do aeroporto. Eu faço meu check-in em casa e a 5 minutos, se eu quiser ir de bicicleta, 15 minutos, eu estou no aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Inclusive, há um debate artificial, né? O aeroporto é longe, né? A pergunta que eu faço, longe a partir de onde? Né? E longe para quem? Porque para mim e para os moradores de São Gonçalo e do eixo norte metropolitano é muito próximo. Então, o turismo ele é importantíssimo para a gente levar emprego e renda para o nosso município. Nós temos um monumento aos mártires na cidade, temos um grande evento no dia 3 de outubro, que é feriado estadual, onde nós lá recebemos 20, 30, 40 mil turistas por ano, né? Não só nesse setor da festa, nesse período, não é por ano, é nesse período, né? E nós estamos fazendo um trabalho. Então, nós queremos agora movimentar para que o devoto, o turista, não vá para lá apenas em outubro, e sim o ano inteiro. Estamos fazendo um projeto desafiador agora de uma ponte que ligará quilômetro 6 a São Gonçalo, pelo rio Jundiaí, que vai sair quase dentro do Monumento aos Mártires de Uruaçu, como também nós estamos pensando de ter atrativos complementares ao turismo religioso. Por exemplo, a Prefeitura, junto com a Capelania dos Mártires, com o Padre Murilo, nós estamos fazendo um passeio de barcos. Então nós vamos fazer um pier, vamos tentar fazer um passeio saindo do rio Jundiaí, lá de Uruaçu, até o Forte dos Reis Magos, que é o percurso que os santos mártires fizeram, alguns que foram presos, né, no período que houve o massacre em Uruaçu. Então são ações complementares que a gente está fazendo para desenvolver o turismo local. Prefeito, essa ponte que o senhor falou, queria abordar mais especificamente esse assunto. Já está licitado? Já tem recurso para isso? Tem data já para começar a obra e para concluir? Tem um documento assinado entre a Prefeitura, né, e o governo federal,
para a gente fazer o projeto. Hoje mesmo, exatamente hoje, nós encerramos a nossa etapa do projeto. E agora é correr atrás dos recursos para a gente começar o processo de licença ambiental e de licitação. Então ainda não tem data para que a obra comece, por exemplo, nem conclua? Nem temos data para a licitação, nem temos data ainda para iniciar a obra, mas toda a etapa da prefeitura, os nossos técnicos cumpriram, trabalharam muito, sábado, domingo, de madrugada. Eu acompanhei de perto todo esse processo e, graças a Deus, hoje entregamos o que nos coube ser feito à Caixa Econômica para dar o trâmite e seguir o trâmite legal. Vamos torcer para que saia do papel e que seja eu espero feita. muito, porque também a ponte não vai só beneficiar a questão do turismo, é um novo acesso para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que irá fazer a mobilidade, irá facilitar a mobilidade de quem está, por exemplo, na Zona Oeste de Natal. Quem estiver em Felipe Camarão, em Guarapes, Bom Pastor, que quiser ir para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, será muito mais perto por essa ponte. Vamos seguir aqui a nossa entrevista. Quem faz a próxima pergunta é o estudante Túlio Xavier, do curso de Audiovisual. Prefeito, aproveitando que você já começou a falar do aeroporto, essa obra, né, ela tem um impacto, como você falou, para o estado inteiro. Que outros aspectos, além do turismo, ele trouxe e está trazendo de retorno para o município de São Gonçalo? Toda grande obra, quando ela é realizada, na execução da obra, ela traz muito emprego, né? Ela trouxe muito emprego na questão da construção civil. A construção civil, após a saída do governo federal do presidente Lula, da presidenta Dilma no país, houve uma queda realmente nesse setor da economia muito forte. E nós tivemos um ganho. Por exemplo, restaurantes surgiram na cidade, pousadas surgiram, uma quantidade enorme de bairros surgiram, também em virtude, o aeroporto contribuiu para isso, né? E tem a questão também dos impostos que chegam para a nossa cidade. E tem um dado interessante, que agora nós também vamos sancionar, inclusive hoje ou amanhã nós estaremos sancionando um novo plano diretor. E eu, no ano de 2009, no meu primeiro ano de mandato de vereador, eu como vereador, participei da elaboração do primeiro plano diretor e agora da revisão como prefeito. Então vou sancionar a lei. E o plano diretor de São Gonçalo tem um capítulo exclusivo sobre o aeroporto de São Gonçalo. Por quê? Porque é um equipamento muito importante de desenvolvimento e precisa ter um controle urbano para que a gente não tenha que fazer como outras cidades fazem. O que é que elas fazem? Tem cidade que o aeroporto, da 11 horas da noite, fecha. Então nós temos que cuidar. Eu moro, por exemplo, muito próximo ao aeroporto e tem um avião que sai nos sábados, às 14 horas. É um barulho muito alto, né? Um barulho grande. Não chega a me atrapalhar nem os moradores, porque o plano diretor delimitou onde pode ter residência e onde não pode. Então, mas é muito importante esse olhar, além do atrativo de novos investimentos que nós estamos recebendo em virtude do aeroporto. São Gonçalo está se tornando um grande polo, por exemplo, no setor de farmacêutico. Produtos, as pessoas estão vindo, as empresas estão vindo, montam um centro de distribuição em São Gonçalo e uma pessoa lá em Fortaleza compra o remédio e o remédio já vai de avião. São remédios caríssimos, né? São remédios de alto valor agregado. Então isso tudo é incentivo e apoio e o resultado positivo da vinda do aeroporto para São Gonçalo. Ok, prefeito. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa rápida, mas daqui a pouco o programa Cheque Mate está de volta. Estamos de volta com o programa Cheque Mate, estreando a temporada Prefeitos e os Desafios da Gestão. Hoje, recebendo o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Heraldo Paiva. Prefeito, eu queria agora falar sobre o combate à pandemia, trazendo aqui a notícia de que São Gonçalo foi alvo de uma operação da Polícia Federal há pouco mais de um mês, que apontou possíveis irregularidades na contratação da empresa que administrou o hospital de campanha da cidade durante a pandemia. O senhor, na época, entre 2020 e 2021, era vice-prefeito, mas, de todo modo, fazia parte da gestão, inclusive exonerou o secretário Jaumir Simões por conta dessa operação, colocou uma outra secretária no lugar. A minha pergunta é, o senhor acha possível, fazendo parte da gestão de São Gonçalo do Amarante, que
tem havido desvio de recursos públicos durante o combate à pandemia, que foi realmente um período tão sensível, né, para a população, para o povo e para os gestores públicos também? Na verdade, há um processo de investigação, né, pela Polícia Federal. A Polícia Federal é quem vai dizer se houve ou não desvio nos recursos públicos, né? Eu estava vice-prefeito e, como a gente diz, né, eu era um prefeito constitucional e institucional. Eu só assumia a prefeitura no caso de vacância por parte do prefeito ou afastamento temporário. Foi alguns contratos que começaram e terminaram na gestão do prefeito Paulinho, né? Quando houve a operação, eu afastei o secretário de saúde, já tinha afastado um servidor anteriormente por outros motivos, questão mesmo de ordem organizativa, e espero que a Polícia Federal faça o processo investigativo e que quem errar que cumpra as suas responsabilidades. O senhor tem trabalhado para coibir possíveis desvios de recursos públicos, corrupção na prefeitura sob a sua gestão? Com certeza, essa é uma ação que todo gestor tem que ter, né? Todos nós temos que trabalhar com a transparência dos nossos dados, né? Das informações, renovação de contratos. Nós estamos trabalhando para que a gente está revendo os contratos da prefeitura, para que a gente consiga inibir essa chaga na sociedade brasileira, que é a corrupção. Ok, prefeito. Agora quem vai fazer a pergunta é o estudante Sávio Padilha. Bom, prefeito, com a morte do então prefeito Paulo Emídio, o senhor teve que assumir a prefeitura. E eu queria saber como é que foi assumir a prefeitura, né, através dessa morte tão trágica dele, sendo que ele era bem considerado popular no município. Na verdade, o maior desafio, né, é a transição, porque quando você assume a prefeitura depois de uma eleição, você tem a eleição em outubro e você tem mais 2, 3 meses para assumir a prefeitura e você vai preparando a equipe. Então, o maior desafio foi esse, mas eu já fui vereador, tinha sido, mesmo não tendo função como vice-prefeito na gestão, mas como filho de São Gonçalo, como morador, como ex-vereador, como uma pessoa que conhece a cidade, nós estamos trabalhando e o desafio maior foi esse, né, da transição. Como fazer essa transição? Ocorreu o falecimento no dia 9 de maio e dia 10 você já assume a prefeitura. Mas, enfim, estamos fazendo as mudanças na equipe para dar a nossa cara na gestão. A próxima pergunta, quem vai fazer é a estudante Bruna Torres. Bom, prefeito, nós falamos sobre o berço cultural e também tem o berço gastronômico, né? Porque, assim, São Gonçalo tem uma base muito forte na questão do camarão. E, assim, na sua gestão, como é pensado incluir, assim, o camarão no roteiro gastronômico do estado? São Gonçalo é um grande produtor de camarão aqui no estado, né? É muito importante, é um polo bastante importante na produção de camarão na cidade. E nós estamos fazendo agora, por exemplo, na festa do patrono, São Benedito, que será a partir do dia 20 ao dia 29, nós vamos fazer um festival gastronômico, exatamente para nós colocarmos a culinária local, o sururu, a ostra, o caranguejo, o siri, o camarão, a tapioca, o bolo preto, a comida de milho, no cardápio da nossa cidade também, para mostrar que nós temos muito o que mostrar também na gastronomia de nossa cidade. A próxima pergunta, quem vai fazer é a aluna de jornalismo Camila Pinto. Tem uma curiosidade sobre São Gonçalo, que é o fato do galo ser o símbolo do município. Queria saber por qual motivo foi escolhido esse animal para representar, ou se tem a ver, por exemplo, com o rico artesanato cultural local que tem. Tem totalmente com artesanato, né? São Gonçalo tem um rico artesanato em argila, um dos mais bonitos do Brasil, sem sombra de dúvidas. E nós temos o galo branco de Dona Neném. O que é o galo branco? O galo branco é que venceu o galo, né? E a gente chama galo branco de Dona Neném. Dona Neném é uma artesã que morava na cidade e criou. O galo era uma quartinha onde ela guardava água. E ela enfeitou e ficou aquela coisa linda, né, que é o galo, com flores, muito interessante. E teve um festival de folclore no Brasil, que o símbolo foi o galo branco de Dona Neném. Então acabou se tornando esse símbolo do folclore potiguar, como também o símbolo da cidade. Por isso o galo branco
é o símbolo da nossa cidade. Bom, vamos à próxima pergunta, que vai ser feita pelo aluno Túlio Xavier. Prefeito, agora é uma pergunta mais pessoal sobre o seu interesse sobre a vida política, né? A gente sabe que você começou desde cedo. A partir de que momento você definiu que ia investir, ia seguir isso para sua carreira? Na verdade, eu nem tive esse momento de eu vou investir ou não vou investir, né? Eu sou de uma família militante, meu pai era um agricultor rural da nossa cidade, um agricultor familiar, a minha mãe uma agricultora. Nós sempre fomos sindicalizados no sindicato rural. Meu pai sempre foi muito atuante na Igreja Católica, nas SEBs, né, no movimento pastoral de um modo geral. E lá em casa a gente também sempre teve esse costume. Toda a minha família é envolvida nos movimentos sociais. E eu já fui nascendo dentro desse movimento de grupo de jovens. Na época, a gente fazia, eu e meus irmãos mais velhos, eu sou o mais novo de 10 irmãos, né? A gente fazia toda a animação cultural da cidade, a minha família, como também todas as famílias da época. Então, e o Partido dos Trabalhadores surge também dentro da Igreja Católica e junto com as famílias da época. Então foi meio que uma mistura, né? Não teve assim um momento que eu tive que dar o despertar. Vocês terem uma ideia, eu ainda criança, eu já militava na política da minha cidade, do meu partido, né, no meu país. Vocês terem uma ideia, eu participei da campanha de Lula em 89, como um adolescente, como uma criança. Então é importante a gente ter, então tenho dificuldade de dizer quando foi que começou, né, mas é uma simbiose que a gente tem, que é muito importante. E digo a vocês, a minha campanha que eu fui eleito, né, foi por um projeto coletivo, e graças a Deus fomos eleitos em 2008, reeleito em 2012, aí eleito vice-prefeito em 2016 e reeleito em 2020. Nós estamos quase saindo de um período eleitoral presidencial, mas claro que ainda nesse assunto é importante que a gente pergunte, o senhor, naturalmente, seria o próximo candidato, seria candidato à reeleição daqui a 2 anos. Isso está confirmado? O senhor já começa a fazer as tratativas com o grupo político lá do ex-prefeito Jaime Calado, do falecido prefeito Paulo Emílio, para ser candidato à reeleição? Eu tenho direito à reeleição, né? Porque eu estou agora no meu primeiro mandato de prefeito, né? Vamos passar aí 2 anos e 7 meses, mais ou menos, na prefeitura, né? Então eu tenho direito à reeleição, mas esse processo, ele é um processo que está cedo para a gente dizer quem vai ser o candidato do nosso grupo. A minha principal tarefa hoje é administrar a cidade, é cuidar da nossa cidade, é cuidar. Hoje, quando sair os dados do censo, que vai ser finalizado agora, São Gonçalo vai ficar perto ou vai passar de 140 mil habitantes. Então, é uma cidade muito grande, uma cidade muito dispersa, e eu vou aproveitar esse período para a gente administrar a cidade. Se nós vamos ou não ser o candidato, o nosso grupo, óbvio, vai ter um candidato, né? Nós vamos escolher um candidato ou uma candidata, e se será eu, nós vamos fazer um debate mais coletivo, e acho que está cedo para a gente falar de reeleição, né? Eu costumo dizer que a gente nunca deve colocar o boi, a carroça na frente do boi, né? Então acho que o momento agora é de administrar a cidade, é de cuidar da cidade, das obras estruturantes do nosso município. Ok, vamos aguardar mais um tempinho, mas o senhor fica devendo essa resposta para a gente. A próxima pergunta quem vai fazer é a estudante Bruna Torres. Prefeito, dando seguimento nessa questão mais pessoal, como a pastoral da juventude influenciou assim, na sua vida política? Acho que tem uma visão mais social na sua gestão? Isso. A PJMP, né, que é uma pastoral, ela está ali, é uma pastoral, um ramo, um setor da Igreja Católica que discute a teologia da libertação, né, que discute um outro olhar na questão do divino, né, que a gente consegue. Então, eu tive uma influência direta nisso, porque a gente tem que entender que a gente tem que discutir a realidade. E os grupos de jovens me orientou muito nisso, na formação de ser humano, de pessoa. E, com certeza, nós temos um olhar muito especial na questão social do nosso município. Prefeito, o senhor falou aí para a gente dessa questão do plano diretor, da ponte que o senhor está tentando viabilizar sobre o rio Jundiaí. A minha pergunta é, qual o marco que o senhor quer deixar
à frente do município de São Gonçalo do Amarante? É o turismo religioso? É essa parte mais social? Como o senhor quer ser lembrado ao final dessa gestão, mesmo sendo uma gestão mais curta, né? Metade do mandato. Eu quero ser lembrado do prefeito que cuidou das pessoas, que cuida do ser humano, né? Que cuida do ser humano que está lá na ponte, que chegou, os nossos serviços chegaram, que conseguiu dar resultado para o nosso povo. Né? Nós moramos numa região metropolitana muito pobre, né? Com altos índices de pobreza, e nós precisamos chegar. Então, eu quero ser lembrado do prefeito que cuidou do social, que cuidou do ser humano, que cuidou das pessoas. Isso é o que eu tenho, acho que é mais importante, ter esse olhar. Graças a Deus, nossos índices de aprovações são muito positivos, muito bons, e se Deus quiser eu quero continuar por essa proximidade humana que eu tenho com as pessoas. Ok, prefeito Heraldo Paiva, muito obrigado pela sua participação. O programa Checkmate, temporada Prefeitos em Desafios de Gestão, termina aqui. Muito obrigado pela sua participação, pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, quero agradecer também aos estudantes que estão aqui comigo e que me ajudaram a fazer essa edição do programa Checkmate. Até o nosso próximo encontro na semana que vem. Obrigado, até lá.